recolher cada barulho, olhar o trigo e o ave do pão, o passado. Para a cana, recolher a garapa na cana, roubar da cana a doçura do mel e lambuzar de mel. Apagar a terra, conhecer os desejos da terra, rio da terra, purificação, fecundar o chão. Mergulhar o trigo, recolher cada barro, que morreu além da esperança naquele lugar. Anaí morreu! Anaí morreu! Anaí morreu! Anaí morreu! Boa tarde pra quem chegou, boa tarde pra quem chega. Vamos no teatro de rua, vamos no projeto Rosa. Boa tarde pra quem chegou, boa tarde pra quem chega. Vamos no teatro de rua, vamos no projeto Rosa. Teatro seguro tem os motores com censura, documentos do professor arquivou e salvou de queimar. Esse arquivo nós mergulhamos, os motores não vão gostar. Foi daí que inventamos essa história e agora nós vamos contar. Boa tarde pra quem chegou, boa tarde pra quem chega. Vamos no teatro de rua, vamos no projeto Rosa. Boa tarde pra quem chegou, boa tarde pra quem chega. Vamos no teatro de rua, vamos no projeto Rosa. A história de uma menina que nunca deixaram falar. A menina que já nasceu grande, sozinha foi se virar. Brigadina e com João, meninas que tentaram abortar. Personagens de ficção, mas com muita verdade estrada. Boa tarde pra quem chegou, boa tarde pra quem chega. Somos do teatro de rua, somos do projeto Vaza. Boa tarde pra quem chegou, boa tarde pra quem chega. Somos do teatro de rua, somos do projeto Vaza. Na história que poderia ser a nossa ou a sua, será? Ora, chega dessa conversa e põe logo essa massa pra cá. Tá na hora da homeopatia! Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui reunidos para reviver o tão importante da vida, a sua morte. Mas antes, gostaria de falar algumas palavras sobre essa notícia. Nair era uma menina ainda, 17 anos no máximo. Filha de família, engenhadora, obrigada, como documento qualquer, do tipo de posse ferócido de mexerica. Aborto. Mal sucedido. Antes de tentar o carniceiro, Nair tentou de tudo. Todo tipo de reza, feitiço ou simpatia. Todo tipo de medicação. Pílula para dor de cabeça. Pílula anti-estresse. Pílula para dor nas costas. E até pílula do dia seguinte. Não funcionou!
Jair morreu. Mas por incrível que pareça, seu ventre havia inconformado e o bebê insistiu em nascer. E nasceu. Nasceu a menina filha de Jair Moisés. E quando soube do ocorrido, fugiu, seguindo um profeta Vanderlei, agitador de subversivo. A menina órfã, então, não insistiu em crescer. Bom, viva nasceu grande, feito muitos mas por aí, mas velhos por aí. E quem não nasce grande? Cresce rápido. É como se acordasse pela manhã e suas roupas estivessem curtas e apertadas demais. Também, o que poderia esperar uma menina fruto de um aborto mal sucedido? Como eu sei de tudo isso? Os doutores me contaram. Doutores! Engraçado isso. A quem se dá esse título de doutor? Médico? Carniceiro! Advogado! Sem lei! Acadêmicos intelectuais! Todos com a moral hipotecada a longo prazo. Alguém precisa mudar dessa vida. Você veio sozinha até aqui? Andando a pé? De lá do interior até aqui o centro? E você sabe quem são seus pais? Ora, então você veio ao lugar certo. Aqui você terá onde comer, o que vestir e aonde dormir. Também poderá frequentar a escola do Tio Benedito. Vamos, a aula já vai começar. Meninas, temos uma aluna nova hoje. Primeira lição, matemática. Prontas, meninas? Sim, senhora! Eu Não quero! Tu Não quero! Ele Não quero! Nós Não queremos! Vós Não queremos! Eles não querem. Quem foi que errou? Menina, aqui você vai aprender a moral e os bons costumes. Vamos ensinar o correto para elas, meninas. Nós fazemos o que eles Querem! Eles Querem! Eles Querem! Agora tirem esses papéis. O nome embaixo do outro e sem rasura, por favor. E elas assinavam tantos e tantos papéis, mas tantos. O nome das 12 mil outras que a menina não fazia nem ideia do que se tratavam aqueles papéis. Pra falar a verdade, a maioria não sabia. Mas o que é isso? Ora, mas que pergunta mais sem cabimento? Aqui você vai aprender principalmente a obedecer, entendeu, menina? Hora do intervalo. Acabou a brincadeira, acabou a brincadeira. Vai, sai daqui.
não faça, não ouça, não! E no meio de tantos não, a menina foi empurrada a porta fora. Chegou sua vez de conhecer o mundo. E se eu não tivesse ir? Alguém na sua posição não é livre, não tem escolha. E vai pro olho da rua! Ainda não tá pronta! A menina com a liberdade em uma das mãos e na outra um punhado de não. Saiu em busca do que ser. O que fazer na vida? Andou tanto e se cansou para beber um pouco de água. Ou então que ele encontrou é ali. Vai de pé. Na fazenda do patrão, quatro coisas me perseguem. Na fazenda do patrão, quatro coisas me perseguem. Eita, casa, toda sede, comer pé, comer pouco andar. Bora trabalhar! Eita, casa, toda sede, comer pé, comer pouco andar. Pra direita! Na fazenda do patrão, quatro coisas me perseguem. Na fazenda do patrão, quatro coisas me perseguem. Eita, carga toda frente, lambe pé, come pouco andar. Eita, carga toda frente, lambe pé, come pouco andar. Na fazenda do patrão, Aqui! A massa ainda não tá pronta! Cearim sempre rezava para sua madrinha, Nossa Senhora, para que ela mandasse um quebranto pro dono daquela festa. A menina, assustada, imediatamente fez o sinal da cruz. E Cearim, inconformado com o contrato, foi falar com o patrão. Parou! Eu vou falar com ele. Vou falar com quem? Meu patrão. E adianta falar com o patrão uma vez nessa vida? Volta logo, que o horário do almoço vai acabar, meu filho. Vamos falar com o patrão. Por favor, senhor, por que me chamou meu capitão? Meu capitão, gostaria de falar com o meu patrão, por favor. Será que você poderia me adiantar sobre o que se trata, Zé? Ei, vocês acham que quem vai ganhar o Brasileirão esse ano? Corinthians! Na verdade, eu gostaria de falar diretamente com ele. É melhor do que eu me desenvolver, para não complicar, não é verdade? Não será possível. O que eu entendo é que ela não gosta daquele trabalhador. Depois de trabalhar tanto, não dá certo isso. O senhor entenda que eu não posso te contar. O senhor me entenda. Aqueles homens não têm o que comer. Trabalharam o dia inteiro para isso. Ô menina, você viu a novela ontem? Não, ninguém viu a novela ontem, ele tá aqui. Não será possível. Ninguém viu a novela? Seu capitão, com todo respeito que ele está tendo pelo senhor, ou o senhor me chama meu patrão, ou sai na minha frente, que eu vou invadir essa casa. Você sabia que agora tem um pastor que faz a lipoaspiração divina? É, você vai na igreja, ela traz instrutora. Eu acho melhor o senhor se acalmar, Cearim. Brinca, mulher.
Come, come! Ela devora! Qualquer coisa que alimente! E porco. Falar com o vigário só passando pelo sacristão. Eu não queria falar com o meu vigário. Eu queria falar com o meu patrão. Vamos trabalhar, Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Minha mãe paga minha conta aqui. Meus amigos! Trabalhadores! Meus amigos, eu preciso lhes dizer algo de grande importância! Quem paga minhas contas? Não paga conta. Meus amigos, o nosso patrão! O dono dessas terras que vocês trabalham tanto! É o dono da água! O dono da luz! O dono dos prédios! O dono das praças! O dono do lago do bebedouro! O dono de tudo! Por isso eu vos digo, meus amigos! A bondade e a maldade não mudam o mundo! Não levam a nada! Não é porque o homem é bom ou mau que as coisas são como são! Tudo é como é, porque o homem é como é! O nosso patrão, meus amigos, é o vigário! A minha percebeu uma raiva, a raiva mais bonita do mundo, o lado dos olhos dos trabalhadores. A massa desvendou! Na fazenda do patrão, nossa raiva ele consegue trabalhar sem ter o chão. Nossa raiva ele consegue, sem pegar nenhum tostão, eu não vou não. Vamos começar a greve, se eu não posso ter o pão eu vou buscar. Vamos começar a greve, na fazenda do patrão. Nossa raiva ele consegue trabalhar sem ter o chão. Nossa raiva ele consegue, sem ganhar nenhum tostão eu não vou não. Vamos começar a greve, se eu não posso ter o pão eu vou buscar. Vamos começar a greve! A menina voltou pelo leito do rio até chegar na cidade dela. Lá, ela deu de frente para os policiais. Bota a força aí, amigo. Manda ver. Gente, pelo amor de Deus! Ajuda, por favor! Ajuda! Por favor, pelo amor de Deus, ajuda! Vocês acham que essa situação é justa, hein? Vocês acham que essa situação é justa? Vamos! Tomem suas posições da corda! Vamos! Tomem suas posições da corda! Tomem suas posições! Vamos! Bota a força, amigo. Vamos! Levantem-se! Todo mundo no meio do muro. Parou tudo. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Daquele lado, daquele lado. Do lado da moral, do lado dos bons costumes. E você, hein, menino? E você? Tanto tempo passou no nosso orfanato, recebeu a nossa educação primorosa, pra agora, tá aí, levantando essa bandeira aí, de modo tão subversivo, nojento,
Coletivo! 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 É só o que eu ouço ultimamente. Me diz uma coisa. Por acaso, a situação de milhares de homens se sobrepõe a de cada homem? De cada família? Hã? Hã? E o Cristo, hein? O Cristo não foi usado como bandeira por vocês? E bandeira avacalhada por vocês? Seus grandíssimos filhos da Interrompemos já com a encenação, porque os doutores mandaram cortar. Com cantarais estão com a fala do João, e o personagem eles vão matar. Antes de acabar com a vida do João, manter a ordem e a moral prezar. Meus caros cidadãos, prestem bem atenção, porque o vigário agora vai falar. Ó, vigário! Cala essa boca imunda, João! Agora não é hora de proteger a sua filha. Esse monstro que insistiu em nascer do aborto. A menina foi entre a cruz e a espada, ou melhor, entre a cruz e a bandeira. E tudo que ela tinha aprendido no orfanato, inicialmente, agora não temos tempo para atravessar. João e a menina se entreolharam por poucos segundos. Houve um tiro e João cai morto. Mataram o João! Precisava de ver. Parecia o nosso João de antigamente, nosso defensor. Respeita a dor da menina! Ei, Glorinha, não é só nós que faz revolução. Menina, não, fui muito amiga de sua mãe. Aí, pode combinar comigo. Que precisa? É minha filha. Fulano, Se deixa, vem se paz. Desde que você insistiu em nascer, menina, seu pai não parou de te procurar. Ele foi um perturbador da ordem pública. É nada, ele era um revolucionário. Não tinha papas na língua, esse João. Ele era um artista, e dos melhores. Mas nunca suas obras puderam ser vistas. Ô, menina, menina, o que acha? A gente fazer uma peça de teatro sobre a vida do teu pai. Ela chamou e voltava agora. Mãe, essa menina veio participar. Então, menina, só. Menina, aqui você terá onde dormir, ver televisão e acessar a internet. A menina criou uma página virtual para continuar levantando sua bandeira, mesmo que à distância das pessoas. Sua movimentação gerou um enorme impulso. Curti! Curti! Eu não curti, não! Eu não curti, não! Ô, menina, acompanhei muito a sua movimentação na internet e me chamou muita atenção. O que você acha? A gente fazer uma entrevista pra televisão que fale sobre a sua vida, hein? Imagina! Menina que nasceu, ó, fruto de um aborto mal sucedido, filha de um pai artista, revolucionário. Então, o que você acha? Você não precisa disso! Então, vamos! Se você não quiser ir, eu concordo. Vamos começar, minha filha. Tô gravando. É com ele, minha filha, não é comigo sem falar não, assistente. Agora vem aqui, eu vou falar com o diretor, meu querido. Dá um jeito de... Ele vai por isso pra gravar, é. Acabou de tirar da RT, tá bom? Cena 1, tomada 1, a chegada. Eu não vou mudar, não.
vou ficar são. Mesmo que for só, não vou ceder. Deus vai dar aval sim. O mal vai ter fim. E no final assim, calado. Eu sei que você, coroado, rei de mim. Corta! Ficou uma bosta! Meu amigo, eu não te falei que eu não queria essa água do fundo? Você é um incompetente! Tira essa cena! Vai pra lá! Muito melhor! Ó, quando filmar, vou te dar um pauzinho! Tá bom? Vai lá! Cena 1, tomada 2, a chegada. Eu não vou mudar, não. Eu vou ficar são, mesmo que for só, não vou ceder. Deus vai dar aval sim, o mal vai ter fim no final, assim, calado. Eu sei que você, coroado, rei de mim. Corta, corta! Ficou uma bosta, amiga! Corta! Ah, o primeiro corta, todo mundo vai voltar. Enche a boca, né? Ó. Enche a boca. Vamos lá, de novo. Eles vão tentar. Ó. Cena final, tomada 2, ô corpo! Cena 1, tomada 2, a chegada. Eu não vou mudar, não. Eu vou ficar são. Mesmo que você não vou ceder. Deus vai dar aval sim. O mal vai ter fim no final, assim, calado. Eu sei que você, coroado, rei de mim. Corta! Ficou uma bosta! Corta! A cena ficou do caralho! Corta! Menção ao órgão genital masculino, assim, no meio da rua, em plena praça da Espanha. Isso não pode nem dentro do teatro, quanto mais aqui no meio da rua. Pode mudar isso aí, pode mudar. Não quero nem saber, hein? Você não ficou Aí, ó. Não fica muito melhor? Fica mais lindo? Fica mais bonitinho? Cena final, tomada 3, ô corte! Cena 1, tomada 2, a chegada. Eu não vou mudar, não. Eu vou ficar são, mesmo que for são, não vou ceder. Deus vai dar aval sim. O mal vai ter fim. E no final, assim, calado. Eu sei que você, coroado, rei de mim. Corta! Ficou uma bosta! corta! A cena ficou do... Quero ver você contar para quem está na rua como é que funcionava esse lance de censura. Quero ver você contar para quem está na rua como é que funcionava esse lance de censura. O professor tinha que ter uma cara de doutor, jornalista, advogado, poeta ou escritor. Tudo uma boa desculpa para cada governador. Ô menina, como que é pra você participar dessa festa de teatro que está sobre a vida do teu pai? Quero ver você contar para quem está na rua como é que funcionava esse lance de censura. Quero ver você contar para quem está na rua como é que funcionava esse lance de censura. Todo mundo logo pensa quando eu falo em censura, em perseguição e morte, sumiço e mais tortura. Mas isso era lá na época da tal da ditadura. Mas antes da ditadura também tínhamos que ter um cuidado redobrado, com o que íamos dizer. A moral e confuso e logo vinham se meter. Poxa, que triste! Lamentamos muito que você tenha perdido seu pai assim de maneira tão repentina. Mas eu tenho certeza que essa festa de teatro vai dar a honra a ele que ele merece. Mas agora, conte pra nós um pouco mais sobre a sua história. Quero ver você contar para quem está na rua como é que funcionava esse lance de censura. Quero ver você contar para quem está na rua como é que funcionava esse lance de censura. Ô menininha bonita, o que você está dizendo? Se depois da ditadura o que vem acontecendo é uma falta de vergonha que esse povo está sofrendo. Acho que está acabando a liberdade de expressão na imprensa, no teatro, rádio ou televisão. Um direito adquirido pela Constituição. Quer dizer então que você, mantida numa igreja católica, num orfanato, ficou lá, de repente, protege os mais fracos e oprimidos. Eu tenho aqui um abaixo-assinado da Liga das Classes Católicas. Sabe, já sabia o que poderia acontecer. Então,
é o ponto do vigário, porque a peça que eu fiz é carta fora no aralho. Chegou, nem pode mais, você quer ser do bacana. O Canal 9 foi multado em R$6.000 por exibirem o trailer da peça Orgulho. A peça havia sido liberada, porém, o seu trailer não havia passado pela censura. Estamos aqui diretamente da Praça da Espanha, onde acontece a manifestação da Liga das Senhoras Católicas. Moral e bons costumes! Moral e bons costumes! Moral e bons costumes! Moral! Vamos ver o que elas têm para nos dizer. É verdade que o teste dessa peça? Moral e bons costumes! Moral e bons costumes! É verdade que vocês conseguiram mais de 6.000 assinaturas? Moral e bons costumes! Moral e bons costumes! E o que significa em uma palavra para você? Moral e bons costumes. Moral e bons costumes! Moral e bons costumes! A menina agora está fazendo Moral e bons costumes! Moral e bons costumes! Ela morreu jovem, morreu pro mundo. Passou a viver na massa enclausurada e conformada das multidões. Moral e bons costumes! Moral e bons costumes! A moça já está pronta! Aquela massa já foi roubada, socada, manobrada, manipulada. Agora estava pronta para ser comida. Moral e bons costumes! Moral e bons costumes! A menina agora estava pronta para integrar o sistema. Moral e bons costumes! Volta! Nós pessoas tentando mudar o rumo das coisas. Pode preparar por aqui agora. Olha, pública. Propriedade dele. Moral e bons costumes! Moral e bons costumes! Moral e bons costumes! Moral e bons costumes! Uma nova estratégia pra te convencer. Moral e bons costumes! Moral e bons costumes! Se a porta se abrir, vamos morar. Moral e bons costumes! Moral e bons costumes! E tudo só será questão de ver. Viver o que se mostra, ouvir o que te escuta, amar o que te engana, obedecer conduta, levar o cão de raça para passear, amanhecer a louça depois de acordar. Viver o que se mostra, ouvir o que te escuta, levar o cão de raça para passear, amanhecer a louça depois de acordar. Viver o que se mostra, ouvir o que te escuta, amar o que te engana, obedecer conduta, levar o cão de raça para passear, amanhecer a louça depois de acordar. Um chapéu ou uma sacolinha para vocês poderem colaborar com a nossa rádio. Nós somos um grupo da cidade de São Paulo, estamos aqui, esse é o grupo da Estação Norte.